Oi, eu sou Ildinei Alves Viana, conhecida como Dina Ildinei. Tenho 54 anos, moro em Cordeiros, sou professora e vim contar um fato que aconteceu na minha vida no dia 11 de junho de 1971. Meu nome é Dália Oliveira. Hoje eu moro em Brasília e vou contar o que aconteceu no ano de 1971, quando eu morava em Cordeiros. Sou Lide Valmir, moro em Cordeiros há muitos anos e tenho 79 anos nós fomos queimados com meus dois filhos, Ednei e Edgar. Exatamente neste local, não neste lugar, porque antes era uma farmácia e hoje é uma sorveteria. A minha mãe, em um domingo, ela saiu comigo e meu irmão para passearmos na casa dos meus padrinhos, Juvencio e Dalvina. E quando nós passávamos, a dona da farmácia convidou minha mãe para entrar para ver uma menina que tinha nascido, era uma recém-nascida, era uma menina grande, e a minha mãe entrou comigo no colo e meu irmão do lado. Neste momento, a dona da farmácia, ela ia aplicar uma injeção. E naquela época não existia seringa descartável. Tinha um estojo onde você colocava a seringa dentro para esterilizar. E embaixo ficava o álcool, o estojo ficava por cima e com o fogo, né, para esterilizar. Ela não percebeu que tinha fogo e quando ela virou o litro de álcool, ela assustou com o susto do álcool que ele acompanha o fogo. Neste momento, ela jogou na gente, e estavam os três de frente. E aí aconteceu que nós queimamos, né? Minha mãe, meu irmão e eu. Eu tive queimadura de 3º grau, minha mãe também, eu queimei minhas pernas. Minha mãe queimou a barriga, meu irmão queimou o rosto e o cabelo. E quando aconteceu esse fato, a minha mãe ficou desesperada e me jogou na rua e saiu correndo porque do lado era a nossa casa e ela tinha fechado a porta e deixado a janela aberta. Ela saltou a janela e entrou e no fundo tinha uma bacia de água e ela jogou no corpo dela. E alguém veio e me socorreu neste momento. Naquela época era difícil a forma das pessoas tratar, mas eles ainda levaram a gente para Condeúba, onde o doutor José nos atendeu, e depois desse acontecimento, dessa ida em Condeúba, nós fomos levadas a fazer um curativo na Fazenda Alegria, onde o senhor Monte era que nos dava, né, esse tipo de tratamento. Era onde era usado a gema, a clara do ovo batida, a mandioca ralada para aliviar as nossas dores. E também naquela época a gente ia de carro de boi e em cima do carro de boi eles colocavam palha de banana para que não pegasse na gente, né? Porque o tecido ele grudava. E nós ficamos de paia de banana, que não tinha condição de ir nesse lugar. E nós viemos para essa casa de seu Multi, que era um médium entendido. Ele ensinou para ralar mandioca mansa e colocar na cicatriz, que não pegava, foi amenizando aquela cicatriz nas paias de banana. E até nós cicatrizou, nós ficamos muito tempo. Ela ficou 5 meses sem andar, com as perninhas duras, e fazendo física, foi que voltou. E ele, Deus ajudou que ele melhorou mais rápido. Ele já tinha 5 anos, né? E ela tinha 2 anos. E ficou nós aí nesse sofrimento, 5 anos com ela sem andar, porque não tinha condição, não tinha médico para fazer o tratamento que tem hoje, né? Nós sofremos muito, mas graças a Deus estamos bem. Nós aí ia passando na frente da farmácia que tinha, esterilizava os estojos, era num estojozinho,
E aí a mulher chamou para mim ver a criança. Quando ela pensou que o álcool tinha acabado, que ela botou, foi despejar o litro, ele pegou o incêndio, jogou tudo pro lado nosso, nós queimamos tudo e ficou aí paralisado. Queimou. Eu posso ter maçã, não pode? Pode. A minha barriga hoje é cicatrizada, né? Mas hoje já tá mais clara. Barriga ficou tudo. E os braços, e o braço ficou duro. Eu ficava, minha mãe cuidando de nós, porque nós não podíamos para ela aqui, ó. E ela nos braços com as perninhas toda queimada. E a Edgar queimada da cabeça. O rosto, tudo. Ficou cada bolha, né? E o braço, agora que amoleceu, era duro. Aí tudo foi cicatriz de queimadura. Graças a Deus, não tem. Depois de muitos anos, eu fui curado aqui nessa casa. E por ironia do destino, muitos anos voltei a morar aqui. Morei aqui 8 anos, um proprietário da Mar Ferraz de Melo. No tempo que ela foi curado, foi por seu Múcio, que era conhecido como médico aqui da cidade de Cordeiro. E graças a Deus, eu estou aqui hoje, voltei aqui, relembrando aqui o passado meu aqui. Eu estou aqui para recordar um caso que aconteceu em 11 de junho de 1971. Eu tenho uma amiga, ela chama Iani, e é conhecida por Nide Valmir. Ela morava perto, vizinha de uma farmácia. E no domingo à tarde, como de costume, a gente sentar sempre na porta, eu estava sentada na porta de casa e de lá de casa eu vi uma pessoa rolando ou tentando apagar um fogo. Pensei que fosse até marimbondo, alguma coisa assim, que ele abanava muito e o fogo subia. E ele começou a jogar areia molhada, que tinha chovido. Ele começou a jogar uma areia molhada para ver se apagava o fogo e não conseguiu. Ele resolveu, como ele estava abanando com o chapéu, ele abafou o fogo com o chapéu e conseguiu apagar. E eu saí e fui ver o que estava acontecendo. Quando eu cheguei, era uma criança de 1 ano e 10 meses, que tinha acontecido que ela estava nessa farmácia com a mãe dela, no domingo à tarde, que ela saiu para passear com as crianças e parou numa farmácia e começou a conversar com a dona da farmácia, e a dona da farmácia ia aplicar uma injeção. E naquele tempo, a gente precisava de esterilizar a seringa no próprio estojo da seringa. Colocava álcool, água e a tampa servia de um fogareiro. Então, colocava o álcool na tampa e colocava fogo. E a dona da farmácia pensou que o álcool tinha acabado e o fogo apagado. Ela foi repetir o álcool para acender novamente e tinha fogo. E ela assustou. Quando ela assustou, ela levantou de uma vez a garrafa com o frasco do álcool. E esse frasco saiu com fogo, chama de fogo e o álcool pegando fogo. E acabou que caiu na amiga dela, que estava com as crianças, essa de 1 ano e 10 meses, e um garoto que é Edgar, ele tinha 4 anos. E o fogo pegou neles. Encontrei a mãe dela, com as chamas, e ela saiu correndo para casa e não deu conta de abrir a porta. Ela teve que pular a janela para ir apagar o fogo dentro de casa. Jogou água e apagou o fogo. E dessa hora em diante chegou o socorro. Alguém pegou um carro e levou eles para Condeúba, porque lá na cidade não tinha médicos. Então eles foram para Condeúba e já voltaram já mais tarde. Eu voltei lá e lá chegou toda enfaixada. Quando eles chegaram de Condeúba, eu fui lá na casa visitá-los, e quando eu cheguei, quando eu encontrei eles estavam já medicados, mais aliviados também, e continuei fazendo visitas e também às vezes ajudava até a fazer os curativos.
Hoje eu guardo na memória e sei de cor de tanto ouvir minha mãe contar minha história. E as minhas marcas que ficaram, que é nas minhas pernas, que são as minhas cicatrizes. Com um ano e alguns dias, né? Porque faltavam 5 dias para me completar 2 anos quando aconteceu esse fato comigo. Então eu guardo na memória e sei tudo o que aconteceu e é como se eu estivesse vivendo tudo, revivendo o que aconteceu de tanto ouvir. Então, quando nós vínhamos para cá de carro de boi, né, é porque naquela época não tinha meios de transporte. Então, era essa a forma que chegávamos até aqui. E éramos atendidos pelo senhor Muti, né, que era considerado um médico, né, ele era médico e médio daquela época. Então, todo mundo, que por qualquer coisa que sentisse, era a pessoa que eles procuravam porque era a forma de buscar a cura, né, a dor que a gente sentia. Então, naquela época, nós fomos tratados por seu Multi e o remédio que a gente usava naquela época, que ele passou para a gente, era o ovo, né, a clara de ovo batida e também a mandioca ralada para passar nas nossas feridas. E sofremos muito. Eu ouvi relatos de pessoas que disse que visitava a gente e que via o quanto a gente fedia, né? Então, assim, se fosse hoje, nós não teríamos sofrido tanto e talvez eu não teria essas marcas nas minhas pernas, porque a tecnologia hoje é diferente. Mas a única coisa que eu tenho é que agradecer, porque hoje eu estou viva e estou aqui para relembrar essa memória. Por isso que esse lugar tem que ser preservado, porque aqui são muitas memórias, inclusive a nossa, né? Então, era aqui que nós éramos tratados, porque não tinha médico nem hospital naquela época na cidade. Então, gente, eu fiquei muito triste e emocionada quando eu adentrei a essa casa, porque me veio na memória, apesar de ter sido uma criança na época, mas de tanto ouvir minha mãe contar, é como se eu revivesse aquele momento. Então, quando eu entrei e vi que está tudo acabado, eu fiquei muito triste. Esse lugar tem que ser restaurado. Muitos passaram por aqui. Na minha infância, eu sofri muito bullying. Não era a palavra usada na época bullying, né? Mas hoje eu entendo e sempre falo para os meus alunos da forma que eu sofri. É tanto que eu cheguei a ter 36 calças, né? E só falava, e só quem sabia era a minha família e 3 amigas, que eram Jeane, Janete e Silva. Então, isso era muito doloroso. Isso não me dava prazer. Eu era muito triste, era como se eu carregasse um peso. Eu tinha tanta vergonha, como se as minhas cicatrizes fosse algo contagioso, como se fosse algo que fosse definir o meu caráter. Eu não tinha noção do que seria essas cicatrizes. E para mostrar para vocês que hoje, né, eu posso falar com toda clareza para vocês. Se eu disser para vocês que eu gosto, que eu acho bonito, eu estaria mentindo. Mas eu não me preocupo mais com a questão das minhas pernas. É tanto que eu estou aqui, né? A mostra das minhas pernas. Onde jamais deveria usar um vestido ou um short. Com certeza, se fosse em outras épocas, eu estaria aqui de calça, escondendo as minhas pernas. Mas Deus é maravilhoso e usou alguém para que eu deixasse, né, de ter esse preconceito. Eu levei 50 anos da minha vida para me entender e para me aceitar, né, o que estava acontecendo comigo. Um dia eu lendo um livro de Paulo Coelho, 11 minutos, e estava muito calor nesse dia, eu deitei e não estava conseguindo dormir. E eu levantei e fui para a sala e minha filha estava assistindo o Big Brother. E eu lendo o livro e de repente eu vi, né, aquela confusão no Big Brother. E também não entendi quando eu dizia, Deus me usou. E hoje eu posso dizer que Deus usou Natália para mim deixar de ter esse preconceito.
E quando eu a vi, né, aquela menina no Big Brother, com o corpo lindo, ela linda, perfeita. Ela só tinha manchas no corpo. E eu, né, parei e falei, meu Deus, Kelly, quem é? E ela me falou, mãe, ela tem 22 anos, ela tem vitiligo, né? E ela não tá nem aí para mostrar o corpo para o mundo, né? Eu falei, meu Deus do céu, e aqui eu só com as minhas pernas tentando esconder. Foi aí que eu percebi que aquilo, o meu, né, as minhas cicatrizes, eram uma gota de água no oceano. Foi quando eu me aceitei e mostrei que eu tinha que ser feliz do jeito que eu era. Isso não me impediu de ser mãe, não me impediu de casar, não me impediu de estudar, não me impediu de ter amigos e nem me impediu de ser amada. E aí, gente, o que eu estou falando para vocês, para quem tem algo, né, que tem um preconceito, que não seja uma cicatriz, mas que seja qualquer tipo de deficiência, o primeiro passo é aceitar. No momento que você aceita, você começa a ter outros olhares, até mesmo para você. E a partir daquele dia, eu tirei uma cruz das minhas costas, porque era uma cruz pesada. E hoje eu posso dizer para vocês que eu sou feliz do jeito que eu sou. Eu não entendia na minha adolescência, na minha juventude, porque eu era tão rebelde, eu era revoltada. Hoje eu entendo que é por conta da minha aceitação que eu não tinha. E também entendi, com o passar do tempo, eu amadureci e percebi que aquilo foi um acidente, né? Como outros acidentes acontecem. E também que a mais prejudicada com tudo isso foi minha mãe, porque o meu irmão queimou menos, eu fiquei com as cicatrizes, mas a minha mãe, além da cicatriz, ela não pôde mais ter filhos. E isso é muito triste. E eu me lembro um fato que eu sempre falava, que se um dia eu morresse sem conhecer Fagner, sem fazer uma plástica, eu morreria triste. E quando eu cheguei em São Paulo, meu primo Patrick me deu essa plástica, e eu fui para São Paulo, nas clínicas, e lá onde eu passei em um cirurgião que analisou o meu caso juntamente com uma equipe e me disse que eu poderia fazer sim, né? Poderia estar usando pele de carneiro, poderia estar usando da minha própria pele, né? Da polpa que estava em minhas mãos, decidir fazer ou não. Mas eu decidi não fazer porque se ficasse pior do que estava, né? Acho que eu ficaria mais triste. Mas hoje eu aceito as cicatrizes, ela faz parte da minha história e ela me define hoje quem eu sou.